E aí, navegantes, tudo bem? Sou o professor Takata, vamos falar um pouquinho aí de história geral. Bom, espero que você, assim como a maioria das pessoas hoje em dia, gostam muito de história, porque a história ela está hoje no seu dia a dia muito mais presente do que na minha época. Então você tem acesso à história através de anime, através de histórias em quadrinhos, através de filmes, através de música, através de vídeos, através de teatro. Bom, então há uma diversidade de formas de você conhecer a história antes de qualquer aula. E por isso, é claro, né? Essa é a aula 1 e eu já te falo de cara. A história é a matéria mais fácil. Geralmente, eu vou te falar de um assunto, vou te falar de um tema que você sabe alguma coisa. Você sempre vai saber alguma coisinha, tudo bem? Então vamos lá? Pronto aí, navegante? Se prepara aí, né? Serão muitas aulas ao longo do ano. Então é o seguinte, a história, ela tem um fator que não difere das outras coisas, das outras situações de vida. Por exemplo, tudo o que acontece só acontece se for necessário. Não há a criação de uma nova tecnologia se aquilo não for necessário. Um fato histórico só acontece se for necessário para alguém, para um grupo de pessoas. Como, por exemplo, você entender melhor essa questão da necessidade. Você acha que alguém vai e gritar lá, independência ou morte, se isso não for necessário para um grupo de pessoas? Você acha que alguém vai fazer a Revolução Russa, se isso não for necessário para um grupo de pessoas? Então entenda isso. Inicialmente, é isso que você tem que entender para as suas provas. Que um fato histórico acontece por necessidade. Tem que ser necessário para alguém, para um grupo de pessoas. Bom, esse tem um fato histórico. Tá tudo bem? Saber o fato histórico é estar pronto para a prova? Não. O fato histórico, ele é interpretado diferente a cada época. A visão que as pessoas têm no fato histórico vai mudando. Por exemplo, você acha que você tem a mesma opinião do governo militar brasileiro que o seu avô? Você acha que, por exemplo, você tem a mesma opinião da Idade Média que o pessoal do Iluminismo tem? Entenderam? Então, a interpretação do fato histórico, a opinião sobre o fato histórico vai mudando. E o outro lado também é o seguinte, vai acontecendo o revisionismo. Nós vamos ter a melhora na tecnologia, o aumento da tecnologia e novas fontes documentais vão surgindo sobre a história. E aí, com isso, você tem um preenchimento no fato histórico. Entenderam? Entenderam o quê? Que o fato histórico não muda. Ele vai aumentando. Por que um fato histórico aumenta? Porque nós vamos ter novas tecnologias que vão propiciar um maior entendimento de cada fato. Um fato histórico não muda, mas ele vai ser adaptado à sociedade, à visão contemporânea de quem está lendo o fato histórico. Belezinha, a história é linda, né? Tem uma parte da história que você vê tudo como consequência, né? Uma coisa mais positivista, a história em andamento, tem uma visão que acha que a história ela sempre está em ciclos e é o aprendizado diante desses ciclos, mas isso não é importante para a sua prova. O importante para a sua prova é entender que a história ela é uma ciência e tem que ser analisada através da influência que o fato teve naquela sociedade e qual a influência que tem na sua sociedade. Beleza? Então vamos ver algumas coisinhas na aula de hoje sobre o que é história, que é, por exemplo, o calendário. O calendário. Esse calendário que está aí na sua frente, aí no teu celular, você acha que foi como? Que ele foi criado? Do nada. Aí tem aquelas discussões, eu sei, o calendário está errado, o calendário está atrasado. Olha, isso é muito complicado. Por exemplo, vai falar isso para o Papa Gregório lá em 1582, que está errado.
Foi um trampo para os caras pensarem isso, foi um trampo para surgir esse calendário gregoriano, para corrigir o erro do calendário juliano. Então, os calendários, eles são adaptações. Ou você acha que do nada alguém vai pensar, acho que vou criar um calendário. Olha a lua, olha o tempo da lua, olha o tempo do sol, vou criar um calendário. Não, sempre tem um calendário anterior. E nunca você tem só um calendário vigente no mundo. Então, retomando, o calendário é uma convenção. O calendário é uma imposição. Demarcar o tempo é uma imposição, é uma convenção. É uma aceitação de uma sociedade demarcar aquele tempo. Você tem tribos que não demarcam o tempo como nós demarcamos. Você tem grupos em outros continentes que demarcam o tempo de forma diferenciada. Mas nós, aqui no Ocidente, nós aqui no Brasil, seguimos um calendário chamado calendário gregoriano, que tem 7 dias numa semana. Na verdade, assim, nós temos ciclos desse calendário. Você tem os minutos, você tem as horas, você tem a semana, você tem o mês, você tem o ano. E nesse ano ele pode ir de 365 dias e pode ter 366 dias, o ano bissexto. Então, voltando um pouquinho à ideia, o nosso calendário é uma adaptação para corrigir alguns minutos que tinham de diferença, mais ou menos 45 minutos, que o calendário juliano foi gerando de erro a cada ano. E o nosso agora, esse calendário que vem de 1582, é um calendário que olha para o cristianismo, olha para a história do cristianismo, mas algumas coisas que nós não conseguimos encaixar a história do cristianismo. Por exemplo, se fosse totalmente um calendário cristão, deveria haver o ano zero, que seria um marco, sei lá, um ano de transição, mas não. Começaram o primeiro ano com um ano depois de Cristo, o ano que Jesus nasceu. E aí, se fosse um calendário totalmente cristão, não deveriam ter demarcado que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1, o que você acha? Depois ou antes de Cristo? Já pensou em perguntar isso lá para as pessoas? Então é uma imposição. Jesus nasceu no ano 1, depois de Cristo, no dia 25 de dezembro. Poxa, o cara nasceu no final do ano. Se fosse um calendário totalmente cristão, Jesus deveria ter nascido no dia 1 de janeiro do ano 1. Beleza? Então, o calendário é uma adaptação, é uma forma da gente interagir. Nós temos agora que, para compor o seu entendimento da história, os períodos. Então, nesse vídeo, eu vou te dar uma explicação do que são os períodos e daqui a pouco você vai ver o próximo vídeo, que é como eles se relacionam. Mas, anota aí, tá anotando? O historiador fatiou o tempo. Fatiou o tempo dizendo o seguinte, que durante um período, o homem, ele vive de uma forma. Vive de uma forma. Acontece um fato histórico que vai mudar o homem. E o homem nunca mais será o mesmo. Ele fala, opa, acabou o período aí. Entenderam? Então, retomando. O historiador demarcou, fatiou o tempo. Então ele fala, aqui vem um período, começou o período. E aí os homens vivem da mesma forma, tá tudo bem, é confortável viver da mesma forma, aí pumba! Aconteceu um fato histórico, que mudou o homem. Aí mudou o homem, não tem mais volta. Ele não vai mais viver como vivia antes, ele vai viver de uma outra forma. Aí começa o outro período. Vai indo, tá tudo bem, o homem vem da mesma forma, pumba! Outro fato histórico transformador. Entenderam? Então, aconteceu a necessidade do homem fatiar o tempo. Beleza, navegantes? Esse é o vídeo 1 de História Geral. Sou o professor Takata. Vídeo 2. Continua. Nós vamos ver exatamente isso aqui. Beleza?